Olá pessoal, meu nome é Ana Paula, sou psicóloga da S2 Psicologia, trabalho com psicologia clínica e também com saúde do trabalhador. Então, frente a essa situação que nós estamos vivenciando atualmente, da pandemia, a S2 Psicologia busca auxiliar a comunidade para que a gente consiga promover a nossa saúde mental, que é tão importante nesse período. Então, nós vamos estar postando alguns vídeos, alguns posts informativos sobre como que a gente pode lidar da melhor maneira possível nesse momento, preservando a nossa saúde emocional, né? Também um outro recurso que nós estamos disponibilizando é um apoio emocional, né? Assim como outras entidades também estão promovendo, a S2 Psicologia entende que é importante dar esse apoio. Então, quem estiver necessitando, quem precisar, pode entrar em contato conosco. Ali na descrição do vídeo vai estar escrito o meu contato, o contato da Daiane, que é a minha sócia, o nosso e-mail, o nosso site. Então, quem precisar pode entrar em contato, nós estamos disponibilizando alguns horários para poder conversar com essas pessoas, ok? Com você ou com algum conhecido seu que precise de um auxílio, de um apoio nesse momento para enfrentar, né, essa situação que nós estamos vivenciando. Então, nesse primeiro vídeo, a nossa ideia é conversar um pouco sobre a importância desses cuidados, né, para que a gente possa passar por esse momento que a gente não sabe ainda se vai ser 2 semanas, se vai ser um mês, passar por esse momento da melhor forma possível para depois retomar as nossas atividades com saúde, né, enfim, da melhor maneira possível. E a primeira coisa que é importante a gente lembrar que é natural que a gente passe por uma sensação, um sentimento de estresse. Né? Nós estamos vivendo uma situação delicada no mundo, onde tem uma ameaça, sim, de uma doença, tem um isolamento social, então são demandas que estão ocorrendo para o nosso pensamento, para nossas emoções, que a gente não tinha antes, né? Saiu da nossa rotina. E isso pode sim gerar uma ansiedade, é natural, pode gerar um estresse. Algumas pessoas vão sentir mais, outras pessoas vão sentir menos. Isso tudo depende de como a gente vai lidar com essa situação, certo? Então, uma coisa importante da gente lembrar é que é natural que a gente desenvolva algum nível de estresse nesse momento, né? Uma situação de calamidade pública, ela desgasta, né? Ela gera uma ansiedade. Cada pessoa vai vivenciar da sua maneira, né? Algumas pessoas vão sofrer mais, outras não, mas a gente tem que lembrar que o estresse é uma resposta do nosso organismo a uma situação que esteja nos exigindo, né? Que seja uma ameaça. Então, a situação que nós estamos vivendo, sim, é uma situação que está nos exigindo, é uma situação vista como uma ameaça à nossa saúde, à nossa integridade. Então, esse estresse é natural. Né? Então, tem muitas pessoas que não entendem por que estão sentindo isso, né? Às vezes se culpam, às vezes acham que é só elas que estão sentindo, mas não. Muitas pessoas estão passando por isso hoje. Então, nesses momentos, muitos sentimentos vêm à tona, né? Tem a tristeza, o medo, desesperança, né? E cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente, vai reagir de uma maneira diferente. Algumas pessoas podem pensar que é um momento que vai passar, né? E por mais que sintam uma aflição, tem esse pensamento de que é só uma fase, mas tem outras pessoas que sentem isso de uma forma mais expressiva, né? Como uma catástrofe, como algo assim que realmente é negativo, extremamente negativo, né? E isso gera muitas preocupações. Nesse contexto, então, é natural que muitas pessoas sintam ansiedade, e essa ansiedade ela traz alguns sintomas físicos também, como palpitação cardíaca, falta de ar, às vezes até tontura, enfim, né? Tem uma série de sintomas físicos que a ansiedade gera, e às vezes até pode, né? Algumas pessoas entram em contato conosco para conversar e sentem que, será que eu tô com doença, eu tô com falta de ar? E então isso pode causar mais ainda uma preocupação, né? De que eu estou, que eu fui contaminado, enfim, né? Então são sintomas assim que é da ansiedade, né? Bom, e esse medo que nós estamos falando é um medo de ameaça de contaminação, é um medo de isolamento, é um medo do futuro incerto. Então, são muitas variáveis, né? A gente está vivendo um momento sem precedentes da nossa época, né? Nos últimos tempos. E o nosso sistema cognitivo não tem memória
né, disso, para que a gente possa lá buscar na nossa história como lidar com a situação. Não, ele vai ter que criar um enfrentamento, vai ter que criar de que maneira que nós vamos lidar com essa situação, né? Então, e isso gera um sofrimento, né, gera uma necessidade de energia envolvida nisso, e pensando que a gente está também passando por essa situação de ansiedade e medo, a nossa criatividade diminui. Então, a nossa criatividade está prejudicada em função da ansiedade que nós estamos passando, e o cérebro acaba necessitando fazer ajustes, né, na nossa rotina, ajustes na maneira da gente operar, né, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos. Então, atividades que nós fazemos automaticamente no dia a dia, nós vamos ter que pensar antes, tem que automonitorar, tem que verificar se está sendo feito de uma maneira com higiene, né? A questão do álcool gel, dos cuidados, enfim, né? E à medida, então, que o nosso estresse diminui, a gente consegue criatividade, né? No sentido de achar alternativas de como lidar com essas situações. Então, para poder ajudar um pouquinho as pessoas em relação a isso, a gente vai conversar agora sobre algumas maneiras de como a gente pode fazer para lidar com essa ansiedade, tá? Esse momento que estamos passando. Algumas situações que a mídia está falando bastante, mas acho que é importante a gente reforçar e ver assim que sim, né? São situações que são artifícios que nos ajudam mesmo a lidar com essas situações. Uma coisa super importante e que primeiro eu gostaria de comentar é que a gente não fique focado apenas em notícias, em noticiários relacionados à Covid-19, porque eu acho que isso por si só traz uma sensação de impotência, uma sensação de desesperança, né? E não é necessário. O ideal é que, vou me organizar para ver no Jornal da Noite os números, como é que está a pandemia, como que está acontecendo no governo, quais são os novos decretos que o governo está colocando, né? Então isso é importante, reservar um dia, não ficar o dia todo vendo notícias, ainda mais notícias de Facebook, de WhatsApp, que não tem uma fonte específica, aquelas notícias que, o meu tio que tem um amigo que trabalha, o médico que trabalha no hospital tal, falou isso. Não, né? Vamos buscar em fontes oficiais realmente, né? Para não ficar tão alarmado, não ficar tão preocupado. Isso é uma coisa importante. Outra coisa que já foi falado, né, em outros locais é a questão da rotina. Mas, Paulo, mas como é que eu vou fazer uma rotina em casa? Se você trabalha, organiza um horário específico para trabalhar. Né? De tal e tal hora eu vou estar trabalhando, né? Fica no seu quarto, no seu escritório, enfim. E avisa a família para não interromper. Né? Nós aqui estamos em casa trabalhando também, então é um outro ambiente, tem que adaptar. Mas é importante ter horários para isso. Né? Um planejamento é fundamental, até para a gente não procrastinar as atividades. Né? Que a gente precisa dar conta do trabalho, precisa dar conta dos filhos, quem tem filho, precisa fazer uma atividade, né? Como é que eu vou fazer uma atividade em casa? Eu estava acostumada a correr, a caminhar. Tem muitas ideias, né? O YouTube hoje está aí para nos ajudar nesse sentido. Né? Tem muitos professores de educação física postando atividades para fazer no quarto, na sala, enfim, né? Aulas virtuais. Tem bastante ideias bem legais, assim, que dá para aproveitar. E além de passar o tempo, né? Acaba fazendo uma coisa boa, né? Porque o exercício físico libera endorfina, né? A gente se sente melhor, um melhor bem-estar, né? E é um momento que a gente não vai estar pensando na pandemia, na doença, enfim. Então é super positivo pra gente isso também. Se você então não trabalha, no caso, né? Tem outras atividades para fazer. Né? A gente pode ver um filme, a gente pode... inclusive quem trabalha, né? Tem que ter um momento de lazer, de ver um filme, de ver uma série, de ler um livro, fazer atividades domésticas, aproveitar o tempo com o filho, né? A gente reclama tanto assim que a nossa vida é corrida, que não tem tempo para ficar com o filho, para brincar, então vamos buscar, reservar um tempinho de tarde, vou trabalhar de manhã e de tarde então eu vou ficar com os meus filhos, jogar, pintar, desenhar. Eu acho que a gente pode pegar, aproveitar esse tempo assim para coisas positivas também e que isso nos fazem bem, né? Então, outras questões também do autocuidado, eu acho que é super importante. A gente tem sim que se cuidar,
né? A mídia tá aí, a gente já sabe o que tem que fazer para se cuidar. Tem que lavar as mãos, tem que evitar sair de casa, ficar realmente dentro de casa e sair específicos, assim, necessidades de comprar alguma coisa para alimentação, enfim. A partir do momento que a gente consegue se resguardar, fazer o que é indicado, né, evitar essa contaminação, a gente se sente melhor. Pior é quem tem que trabalhar na rua, quem tem que sair, que está exposto a esse risco. Então, tu estar resguardado te dá um sentimento melhor, assim, né, de, bom, né, pelo menos aqui eu tô protegido, né, isso traz uma sensação melhor, né. Porém, quem está nos ouvindo e precisa sair de casa, tem que tomar todos os cuidados, né, é importante tentar sair em situações que não é horário de pico, evitar ficar perto das pessoas, né, usar o álcool gel, né, quando estiver na rua, levar sempre o tubinho de álcool gel. Enfim, tem que ter esses cuidados, né? Quanto mais a gente controla o nosso comportamento, isso é uma coisa super importante, assim. A gente não pode controlar o comportamento dos outros, né? Cada um tem que fazer essa parte. Mas eu não posso querer que o outro faça, né, por mim. Então, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me cuidar, tenho que me resguardar, né? Até para eu ter a empatia de cuidar do outro, né? Então, assim, é super importante a gente pensar no coletivo nesse momento, né? A maioria de nós temos avós, né, que é o grupo de maior risco nesse momento, então poder ligar, poder ajudar no que for preciso, mas evitar esse contato, né, com eles. Enfim, outra questão importante é cuidar da saúde, a gente não pode esquecer disso, né? A nossa alimentação, para que o nosso corpo tenha uma boa imunidade, né, pra gente não ser mais um risco, né, a falta de imunidade do nosso corpo, então se alimentar bem. O sono é super importante, o sono ele ajuda a regular a emoção, então é importante que a gente consiga dormir e de uma forma que seja parecida com a rotina que a gente tinha no dia a dia. Se eu estava acostumada a dormir às 10 horas da noite, então eu vou continuar dormindo às 10 horas da noite, porque quando eu retornar ao trabalho, isso vai ser menos sofrido para mim, voltar à minha rotina normal, né? E uma outra coisa importante que eu gostaria de salientar é que a gente não se cobre demais, né? É um momento diferente, um momento que a gente está aprendendo a lidar. Então a gente tem que respeitar o nosso tempo, respeitar cada um o nosso tempo, né? Se eu não conseguir fazer isso hoje, que eu tinha planejado, vou tentar fazer amanhã, né? Não ver isso como uma frustração grande, assim, né? Não, vamos tentar amanhã de novo, vamos conversar com alguém. Nesse sentido, assim, o importante é a gente fazer o possível, né? E outra questão é a rede de apoio, né? Acho que é muito importante, assim, a gente ter uma rede de apoio, conversar com amigos, com familiares, fazer chamada de vídeo, ver como é que tá o avô, a avó, o afilhado, enfim, né, os pais não estão juntos. Então acho que é super importante também a gente poder ter essa rede de apoio, né? Isso já a gente sabe que isso é um aspecto fortalecedor, né? E, enfim, acredito que seja mais ou menos isso que a gente queria passar pra vocês. Também não quero deixar esse vídeo muito longo, né? Se vocês puderem compartilhar com amigos, né? Compartilhar com pessoas, assim, que estejam precisando de apoio, precisando de uma ajuda, podem entrar em contato conosco, né? Uma outra preocupação que a gente tem, assim, é com o pessoal da saúde, né? Então, assim, eles precisam dessa ajuda, eles precisam desse apoio da comunidade. Então, se eles estão lá por nós, vamos fazer também a nossa parte, né? É sofrido, assim, para eles. Eles têm 20% a mais de chances de ter um estresse pós-traumático do que a gente, né? Então, já que eles estão lá cuidando da gente, né? Vamos fazer a nossa parte também. Acho que isso é super importante. Então, a gente, né? A gente fica à disposição para vocês, né? Se vocês sentirem algum desconforto, sentirem que estão ou comendo demais, ou chorando demais, com dificuldade de dormir, quem fuma tá fumando demais. Então são alguns sintomas assim que a gente tem que estar cuidando para ver se tá diferente do que o normal. E nesse caso, daqui a pouco, conversar com alguém, pedir um apoio, certo? Então, quanto mais a gente cuidar da nossa saúde emocional, mais a gente consegue se proteger, cuidar das pessoas que estão próximas da gente. Tá bom? Então fiquem todos bem, se cuidem. #não sai de casa, né? E estamos aqui pro que vocês precisarem.